Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Hoje a gente vai falar de um assunto que as pessoas costumam ter bastante dificuldade e por isso eu achei muito importante trazer esse tema aqui para o canal. A gente vai falar sobre a tabela de prazo curto do seguro de automóvel, que é usada nos casos de cancelamento do seguro. A gente vai explicar em que situações esta tabela é utilizada e como utilizar esta tabela. A tabela de prazo curto é utilizada basicamente em duas situações. A primeira e mais comum é quando você, que é o segurado, decide cancelar o seu seguro no meio da vigência, ou seja, antes de o seu seguro vencer, você decide cancelar ele. Aí a tabela de prazo curto vai ser utilizada para calcular o quanto você tem direito de devolução das parcelas que você já pagou. A segunda situação em que a tabela de prazo curto é utilizada é para calcular a cobertura proporcional quando o seu seguro é cancelado por falta de pagamento. Então, por exemplo, a partir da segunda parcela em diante, se você esquece de pagar o seu seguro e não regulariza as parcelas em tempo, o seguro é cancelado. A tabela de prazo curto vai dizer basicamente quantos dias você tem direito de cobertura pelas parcelas que você já havia pago. A gente vai explicar como utilizar a tabela de prazo curto nessas duas situações, mas antes disso é importante ressaltar que a tabela de prazo curto é a mesma, tanto para a situação 1 quanto para a situação 2, e os números dessa tabela constam em circulares da SUSEP e também devem constar nas condições gerais do seu seguro. A gente fala mais detalhadamente sobre essas circulares e sobre este tema em um post do nosso blog que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Se você quer mais detalhes sobre este assunto, eu recomendo fortemente você acessar e ler. Bom, vamos começar então. Essa é a carinha da tabela de prazo curto. Você vai encontrar ela na circular SUSEP, que eu vou colocar para vocês na descrição do vídeo, ou então nas condições gerais da sua apólice, que são basicamente as cláusulas contratuais do seu seguro. Nessa tabela, do lado esquerdo, você vai ter a coluna que diz quantos dias de cobertura você tem, e do lado direito, qual o percentual do preço total do seguro que você tem que pagar referente a esses dias de cobertura garantidos. Como a gente mencionou, a tabela é usada para duas situações. A primeira é quando ocorre o cancelamento do seguro a pedido do segurado, ou seja, quando o seguro é cancelado no meio da vigência, antes dele vencer. Neste caso, você vai olhar a tabela da esquerda para a direita, ou seja, a primeira coluna e depois a segunda, porque você vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: desde o início do meu seguro, quantos dias de cobertura eu tive garantidos? Aí, olhando na tabela de prazo curto, a coluna da esquerda, você vai olhar qual o percentual que você tem que pagar do seu seguro referentes a esses dias de cobertura que você teve garantido. Já a segunda situação em que a tabela de prazo curto é utilizada é quando o seguro é cancelado por falta de pagamento. Neste caso, inverte, você vai olhar a tabela de prazo curto da direita para a esquerda, ou seja, da segunda coluna para a primeira coluna, porque a pergunta é outra. A primeira pergunta que você vai fazer é: antes de o seguro ser cancelado por falta de pagamento, eu paguei algumas parcelas. Quantos por cento essas parcelas que eu já paguei representam do meu seguro? E para este percentual, quantos dias de cobertura eu tenho garantido? É assim que você deve olhar, em linhas gerais, a tabela de prazo curto. A gente vai seguir com exemplos de como utilizar ela nessas duas situações, mas eu já gostaria de antecipar que se você tem dificuldade em fazer conta, não gosta muito de matemática, a gente já preparou duas planilhas que você pode baixar gratuitamente no nosso blog para preencher alguns dados simples, e essa planilha calcula para você todos esses números sem nenhuma dificuldade. Então, se você não quer ter o trabalho de fazer as contas, entra nos links que estão na descrição, baixa a planilha e faz as continhas por lá, que é muito tranquilo, tá bom? Vamos começar pela primeira situação, que é quando o seguro é cancelado a pedido do segurado antes dele vencer, ou seja, quando você cancela o seguro no meio da vigência. Vamos colocar um exemplo de um segurado cujo seguro começou no dia 1º de janeiro. Aí ele decidiu cancelar esse seguro no dia 30 de janeiro e ele fez um endosso de cancelamento neste dia.
O seguro dessa pessoa custava, no total, 4 parcelas de R$ 500. E antes dele pedir o cancelamento no dia 30, ele chegou a pagar uma parcela de R$ 500. Esse segurado tem ou não tem devolução? E se ele tem, de quanto é essa devolução? Vamos fazer as contas rapidinho, é bem simples. Primeiro você vai pegar a data do início e ver quantos dias de cobertura ele teve. Ou seja, se ele pediu cancelamento no dia 30, ele teve 30 dias de cobertura. Você vai pegar a tabela de prazo curto e na coluna da esquerda, que é a coluna de dias de cobertura, vai localizar o número 30. Se você olhar a tabela, você vai ver que 30 dias de cobertura correspondem a 20% do seguro pago pela tabela de prazo curto. Portanto, este segurado tem que pagar 20% do seguro por conta dele ter tido 30 dias de cobertura. Vamos olhar agora os números dos preços. Se o seguro custou 4 parcelas de R$ 500, esse seguro custou no total R$ 2.000. Se pegar a calculadora e calcular 20% de 2.000, vai ver que dá R$ 400. Ou seja, esta pessoa deve, pelos 30 dias de cobertura que ele teve garantido, pagar R$ 400. Só que ele pagou 500, ou seja, ele tem sim direito a uma devolução. Você vai pegar R$ 500, que foi o que ele pagou, e subtrair R$ 400, que é o que ele deve pelos 30 dias de cobertura. Vai dar R$ 100. Porém, você tem que deduzir os impostos, que é o IOF, de 7,38%. Neste caso, vai dar R$ 7,38, que tirando dos R$ 100, vai dar uma devolução no total de R$ 92,62. Agora, podem haver situações em que o número de dias de cobertura que você teve garantido não aparecem explicitamente na tabela de prazo curto. Então, como é que você faz nesses casos? Vamos ver um exemplo assim também, porque pode acontecer e é bastante comum. Suponha que você tenha um seguro cujo início foi dia 1º de janeiro também. Só que ao invés de você pedir cancelamento no dia 30, você pediu no dia 1º de fevereiro. Ou seja, se você pegar um calendário, você vai ver que você teve 32 dias de cobertura. Olhando na tabela de prazo curto, na coluna da esquerda, não tem o número 32. O número 32 não aparece ali. Como é que eu faço? Qual dos números que eu uso? O número 30 ou o número 45? Nesses casos, você sempre vai usar o número inferior mais próximo, ou seja, o menor número mais próximo. Se o número 32 está entre o 30 e o 45, o menor número mais próximo é o 30. Portanto, você tem que pagar 20% do seguro pelos 32 dias de cobertura. Beleza? Então, resumindo basicamente o que a gente fez aqui até agora para esse tópico você tem que ver quantos dias de cobertura você teve até a data do pedido de cancelamento, procurar este número na tabela de prazo curto. Se não tiver esse número exatamente na tabela de prazo curto, você vai pegar o número menor mais próximo. E aí você vai olhar o percentual que você tem que pagar do seguro referente a esses dias de cobertura. Você faz o cálculo de quanto representa esse percentual no total do seu seguro e depois compara com o que você pagou e subtrai os impostos de 7,38%. Agora vamos ver a segunda situação, quando o seguro é cancelado por falta de pagamento, ou seja, quando você esquece de pagar o seguro e não regulariza essas parcelas a tempo de seguro ser reabilitado. Vale ressaltar que essas informações valem quando você esquece de pagar da segunda parcela em diante, porque quando você esquece de pagar a primeira parcela, o seguro é cancelado imediatamente e você não tem nenhum dia de cobertura. Então vamos lá. Suponha que um segurado fez um seguro que custou no total 5 parcelas de R$ 200, ou seja, esse seguro custou R$ 1.000 no total. Essa pessoa pagou 2 parcelas de R$ 200, ou seja, ela pagou R$ 400 no total. Só que aí depois ela esqueceu de pagar, não conseguiu pagar a parcela, enfim. E aí esse seguro foi cancelado por falta de pagamento. Como essa pessoa chegou a pagar R$ 400, quantos dias de cobertura ela tem garantido por este valor que ela pagou? Vamos fazer as contas que também são bastante simples. Se essa pessoa
pessoa pagou R$400 de um total de R$1.000, significa que ela pagou 40% do seguro. Para fazer essa conta, você pega R$400 e divide por R$1.000. Quando você pega a tabela de prazo curto e olha da coluna da direita para a esquerda, igual a gente comentou, você vai ver que na coluna dos percentuais de prêmio pago, 40% do prêmio pago correspondem a 90 dias de cobertura. Portanto, esta pessoa, por ter pago 40% do seguro, vai ter direito a 90 dias de cobertura, contando a partir da data de início do seguro. Agora, assim como a gente viu na situação número 1, nessa situação também pode acontecer de o percentual que você pagou do seu seguro não aparecer exatamente o número na tabela de prazo curto. E aí, neste caso, como é que eu faço? Vamos ver um exemplo. Suponha que você pegue lá para ver quanto você já pagou do seu seguro e dê que você já pagou 45% do seu seguro. Não aparece o número 45 na tabela de prazo curto. Então, como é que eu faço? Qual percentual eu utilizo? Neste caso, você sempre vai usar o número ou percentual superior mais próximo, ou seja, o maior número mais próximo do que você pagou. No caso aqui, o 45 vai estar entre o número 40 e o número 46 da tabela. O número superior mais próximo é 46. Portanto, para o número 46, eu tenho o número correspondente de cobertura de 105 dias. Então, se eu paguei 45% do meu seguro, eu vou ter direito ao equivalente a 105 dias de cobertura, contando a partir da data de vigência inicial do meu seguro. Bom, pessoal, esses foram os exemplos para ajudar você a entender como é que funciona a tabela de prazo curto. Eu espero que eles tenham sido úteis e reforçando novamente que se você tem dificuldade em fazer as contas, se você não curte muito matemática, é só você acessar os links que eu coloquei na descrição e baixar a planilha gratuita que eu coloquei para cada uma das duas situações, para você preencher os dados lá e a planilha fazer a conta para você. Reforçando também que essas planilhas não substituem os endossos de cancelamento ou os cálculos de cobertura proporcional feitos pela sua seguradora. Portanto, se houver divergência entre o resultado da planilha e aquele apresentado pela seguradora, a nossa recomendação é você conversar com o seu corretor de seguros e solicitar para ele verificar junto à seguradora o motivo da divergência. Tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu curtir aqui embaixo, aproveita para se inscrever no nosso canal e apoiar o nosso projeto. A gente também trabalha com seguros, então aproveita também para pedir a sua cotação de seguro de automóvel e outros tipos de seguro com a gente também. Sempre que você precisar de informações e dicas sobre seguro, visita o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. Lá tem muito conteúdo bacana e vai ajudar você com certeza. Obrigadão por ter assistido e um abração para todo mundo!